Olá, sejam bem-vindos ao Direto da Fonte, o podcast do Conselho Regional de Nutrição da 10ª Região Santa Catarina. Eu sou Cristina Schulze, assessora de comunicação deste conselho. Se você busca atualização sobre o que acontece na nutrição, tanto em Santa Catarina quanto no Brasil, você já sabe, aqui é o seu lugar. No episódio de hoje, a gente vai trazer um assunto que está super em alta, que são as terapias com GLP-1. Você já deve ter ouvido falar sobre essas terapias como as canetas emagrecedoras. É um assunto atual que merece a nossa atenção, afinal de contas, a gente não pode falar sobre obesidade sem falar também de saúde, né? Aqui comigo estão a coordenadora técnica do CRN10, a Pietra Klein, seja bem-vinda. Obrigada. E a nutricionista e também conselheira do CRN10, Giovanni Locatelli Betanin, seja bem-vinda, direto de Chapecó aqui para a capital. Então é isso, muito obrigada pela presença de vocês, por aceitarem estar aqui com a gente para esse bate-papo, porque eu tenho certeza que, além de muita informação, vai trazer também bastante clareza para os nutricionistas e também para a sociedade, né? Para a gente abrir, então, o nosso bate-papo, eu vou trazer um dado aqui, que segundo o Atlas Mundial da Obesidade de 2025, bem recente, a cada 3 brasileiros adultos, 1 convive com a obesidade. Isso corresponde aí a mais ou menos 31% do total da população brasileira adulta, né? É um dado preocupante. Por que então, Pietro, o CRN, né, pensou em pautar esse assunto, né? Qual que é a preocupação do momento? Até porque essas terapias, essas canetas, elas já existem aí há uns 20 anos, pelo menos, mas agora os holofotes estão todos voltados para elas, né? Então, Cris, sim, essa classe de medicamentos, ela já existe há muito tempo e ela, primeiramente, foi usada para tratamento do diabetes tipo 2, né, para pessoas com alto risco, o médico ia lá e avaliava e fazia essa prescrição. Recentemente, ela está sendo usada para perda de peso, né? E por que o conselho, então, resolveu, né, fazer todo esse movimento em relação a esses medicamentos? No início de dezembro, agora de 2025, a Organização Mundial da Saúde lançou a primeira diretriz sobre o tratamento da obesidade com o uso dessas medicações, né, análogas ao GLP-1. E o que diz essa diretriz, né? Essa diretriz, ela enfatiza que o uso desses medicamentos, eles deve ser junto, né, deve ser em conjunto com alimentação saudável e atividade física, né? Usando esse recorte da atividade física e da alimentação saudável, a gente coloca sobre a importância do nutricionista. Por isso, o Conselho Regional de Nutrição se manifestou, emitiu uma nota técnica, da importância de um nutricionista estar junto nesse tratamento com esses medicamentos, junto com o médico, junto com o profissional de educação física, né? Porque a assistência nutricional deve fazer parte desse conjunto de ações, né? Então, esse documento enfatiza muito isso, sobre essa importância desse conjunto de ações em relação à obesidade, né? Como você falou sobre os números aqui no Brasil, mas a Organização Mundial da Saúde nesse documento fala, né, que hoje 1 bilhão de pessoas no mundo tem, né, uma questão com a obesidade, assim, a obesidade está presente, então, enfim. Então, esse boom, né, de uso dessa medicação deu um sinal de alerta, acredito, para a Organização Mundial da Saúde, e a gente, enquanto nutrição, aqui em Santa Catarina, entendeu a importância de colocar isso como um alerta, tanto para o nutricionista, que ele deve fazer parte dessas ações, né, de tratamento na assistência nutricional, quanto para a população também saber entender, né, a sociedade entender que precisa ter um acompanhamento de uma equipe, né? Uhum. E essa diretriz, além de trazer, então, ainda mais o protagonismo, o papel do nutricionista, ele também traz uma provocação, né? Que o nutricionista, ele precisa estar sempre se atualizando, entendendo o papel dele dentro, né? Do que está acontecendo aí no Brasil e no mundo, e também como que ele vai agir perante um paciente que ou ele já chega utilizando esse medicamento, ou então ele já chega meio que com a solução, né? Eu vim aqui
ali buscar um acompanhamento, porque eu quero usar, o fulano tá usando. Sempre tem um amigo, um familiar, alguém que tá utilizando, né? E que essa pessoa, ela já vem muito decidida e direcionada a isso, né? O nutricionista, ele tem que estar se atualizando para também entender o papel e como transitar em tudo isso, né? Perfeito, Cris. O posicionamento, né, do conselho nesse documento é esse mesmo, que o nutricionista, ele seja o profissional que vai acompanhar a assistência nutricional dessa pessoa, esteja a pessoa usando já a medicação, né, então vai ter que acompanhar sinais e sintomas, né, agora já tem inclusive está nessa diretriz da Organização Mundial da Saúde que não tem ainda estudos a longo prazo sobre os efeitos desse uso para perda de peso, né? Então, por quê? Porque é muito recente esse uso, né? Então, o nutricionista, ele entra justamente para acompanhar essas pessoas, né? Fazer a adequação necessária da alimentação dessa pessoa, analisar como que é a alimentação dessa pessoa que está em uso desse medicamento e daquele que ainda não está em uso, mas que já está em acompanhamento médico e que tem a indicação médica dessa medicação, também de um nutricionista poder fazer a orientação dos ajustes na alimentação, né? Então, é um profissional que tem que estar sempre ao lado do médico, do paciente, né? Para poder fazer essa orientação constante, acompanhar os sinais e sintomas, acompanhar por exames laboratoriais, de repente, alguma deficiência de vitaminas, minerais, micronutrientes, para poder também ajustar na alimentação, né? A gente sabe que não é só o medicamento sozinho não vai fazer, né? Pode fazer um efeito a curto prazo, né? Um curto prazo ele vai ter uma perda de peso significativa, mas com que qualidade essa perda de peso está acontecendo? Aí é o nutricionista que vai atuar nisso, né? Exato. Um outro ponto bem importante que tu trouxe na fala agora, Pietra, é esse trabalho multidisciplinar, né? Então, essa comunicação entre as áreas, né? Tanto o médico que vai prescrever isso, quanto o nutricionista ter essa integração, né, multiprofissional dessa equipe e também reforçar que não é uma utilização por desejo, né? É por necessidade, por prescrição, né? O desejo, a gente sabe que ele é intangível, as pessoas, elas associam muito o resultado à imagem, então é natural que elas cheguem ali querendo, né? O desejo, eu quero esse resultado, então é muito importante o papel dessa equipe multidisciplinar e essa comunicação entre essas áreas também, né? O encaminhamento, o acompanhamento, enfim. Não, é fundamental mesmo. A gente entende, né, que hoje a obesidade, ela é, né, por todos os estudos que vêm demonstrando isso, ela é complexa, ela não é simples, né, não à toa a gente tem já vários ciclos, assim, de tratamentos da obesidade que já surgiram, né, então ela é complexa mesmo. Então, se a gente não tiver alinhado, a equipe não tiver alinhada, né, as pessoas... Os profissionais que prestam a assistência para essa pessoa não estiver alinhada, dificilmente a gente vai conseguir ter um resultado duradouro, assim, né? E essa questão do desejo, realmente, né? Quando hoje a gente está num mundo muito visual das redes sociais, né? Então a gente se compara muito, nossos corpos, né? A gente se compara muito, tem toda uma estética, assim, colocada, imposta, né, para magreza. Então, se a gente não tiver uma clareza na nossa atuação profissional, a gente também não consegue passar essa clareza para a pessoa que está buscando esse tratamento, assim, né. Isso é importante porque a gente já viu em vários momentos, né, que tem tratamentos que estouram um pouco mais na mídia, estão ali com o holofote. Então, teve a fase da bariátrica, teve o balão gástrico, ainda tem um pouco a questão do jejum intermitente. Então, sempre está vindo, né, pro cenário, pro protagonismo, algum tratamento com foco no emagrecimento, né? E é importante esse acompanhamento, e vocês vão poder falar melhor do que eu, para que esse paciente também não fique transitando
transitando em várias alternativas, como se, eu fui lá, eu fiz, sei lá, uma bariátrica, aí eu tive ali um reganho de peso, então agora eu vou para caneta, eu tive um reganho de peso. Sempre vai ser necessário algo mais para que ele tenha esse resultado, às vezes até momentâneo, né, Gi? Exatamente, Cris. Isso é algo que eu acho essencial da gente colocar, exatamente pensando nesse cuidado e nesse cuidado multiprofissional. Existem algumas coisas para a gente pontuar. Quando eu falo de um tratamento, seja bariátrica, seja com uma caneta emagrecedora, ela é temporária, por um tempo. Isso eu acho que é um alinhamento que a gente precisa ter muito claro com os nossos pacientes. É por um tempo. Em segundo, o cuidado com o corpo não é temporário. Ele é da rotina, né? Tem que estar o tempo todo ali dando Exatamente, manutenção. exatamente. Então, eu vou ter esse período de tratamento, mas o cuidado com o corpo continua depois. E aí, o que eu consigo, com o auxílio da caneta emagrecedora nesse momento, o que eu consigo fazer que antes talvez não era possível para mim fazer? O que a caneta emagrecedora consegue facilitar? Talvez com uma perda de peso inicial que eu tenho ali, eu consigo me agachar para amarrar o meu tênis. Talvez isso seja um motivador para mim começar a fazer atividade física. Então aí a gente vai construindo bases mais sólidas para que essa manutenção do peso seja possível depois, porque em algum momento a caneta emagrecedora vai sair de cena. É como se fosse aquele empurrãozinho que você precisa para seguir nessa manutenção, né? E aí, quando a gente fala sobre o uso das canetas, naturalmente vem, né, o efeito colateral. Então, a gente tem aí as náuseas, uma constipação, um refluxo, que é comum, e eu acredito que essas são questões tangíveis, né? E pouco se fala, né, ou se tem consciência sobre realmente a consciência, Sim. né? Então, fecha-se muito para, eu vou fazer a utilização, eu vou ter ali uma perda de peso, vou enfrentar XYZ de efeito colateral e é isso, né? Mas e o que vem além disso, né? Como estar preparado para isso também? Durante esse processo, do tratamento, é muito interessante o acompanhamento multiprofissional, como a gente já tinha comentado aqui, e do nutricionista também, porque a gente vai auxiliar o nosso paciente no manejo desses sintomas, e isso não é raro. Os estudos indicam que em torno de 80% das pessoas que utilizam as canetas emagrecedoras vão ter algum tipo de efeito colateral. Seja uma dificuldade ali com náusea, alguns chegam a citar vômito, outros têm dor abdominal, diarreia, constipação. Então, são vários efeitos colaterais, principalmente gastrointestinais, e que o nutricionista vai ajudar a fazer a gestão desses efeitos colaterais para que isso também não afete a tua nutrição como um todo, que não afete a tua vida como um todo. Porque a gente está falando de um tratamento, mas é um tratamento que se encaixa na tua rotina. Você não vai parar a tua vida para agora usar a caneta emagrecedora. Então, às vezes você está lá no teu trabalho, mas você está nauseada. Como que vai ficar a tua produtividade? É um reflexo para além, né? Não é só o sentir Exato. físico daquela náusea. O que mais isso pode acarretar, né? E muito além do que parece mais palpável pra gente. Isso é muito importante, né? E tem outras questões que se fala bastante, a perda de massa magra, a flacidez, né? Na verdade, é um contexto bem maior do que se imagina. O resultado seria a perda de peso, mas existe um caminho a ser trilhado e o profissional, né, o nutricionista, ele vai estar ajustando a realidade de cada um, né? A gente tem esses pontos citados como os principais efeitos colaterais, mas não é só isso, né? Cada corpo vai reagir de uma forma. Sim, e nos estudos, na parte da questão de perda de massa muscular, o que os estudos trazem é que quando você faz o acompanhamento com diferentes profissionais ali, o
nutricionista, o educador físico, enfim, a gente consegue minimizar essa perda. E quando não se tem esse acompanhamento, essa perda tende a ser maior. Varia um pouco dependendo do qual tipo de caneta emagrecedora que é utilizada, mas a gente está falando de uma perda de massa muscular de 40 a 60%. É muito, é muito. E quando a gente fala em massa muscular, por que que nutricionista insiste tanto, cuida tanto de massa muscular? Porque a gente considera como um seguro de vida. Então, se essa pessoa tiver um adoecimento, ela está envelhecendo, enfim, o processo natural de envelhecimento, essa massa muscular, ela protege esse corpo. Vai dar uma base melhor, né? Para essa pessoa enfrentar Sim. possíveis situações de saúde. É um seguro de vida. Então, é por conta disso que a gente tenta ao máximo no processo de emagrecimento preservar a massa muscular. E aí, claro, tem um componente nutricional, mas também tem a prática de atividade física. Então, a gente está falando de um estilo de vida mais saudável. Não é apenas usar a caneta emagrecedora. Tem uma série de outras ações que você precisa ir tomando e ajustando o teu estilo de vida. E isso torna o papel do nutricionista cada vez mais desafiador, né, Pietra? Porque os estudos, eles vão sendo feitos e as coisas vão acontecendo numa velocidade muito diferente, Muito. né? É a vida acontecendo e os estudos sendo feitos. E o nutricionista, ele precisa estar se atualizando, acompanhando, entendendo os cenários, né? Entendendo as áreas que ele atua, como ele pode contribuir. Não, é fundamental a apropriação do profissional, né, frente a esse cenário todo. Então, quando muitas vezes o que a gente ouve, né, é que a pessoa em uso dessas canetas, desses medicamentos, já chega no nutricionista já com várias dessas queixas, né? Então, claro, vai prestar assistência nutricional adequada, mas de uma situação que ele, se previamente, né, consultado, já poderia ter um outro desfecho, né? Então, o nutricionista precisa estar atualizado, ele precisa estar acompanhando esses estudos, ainda que os estudos saiam um pouco, né, não na velocidade que a gente gostaria, que a gente precisa, enfim, mas que o profissional esteja atento a isso, né? Em conversa com o médico, né? Em conversa com o profissional da educação física que está fazendo o acompanhamento daquela pessoa também, né? Para sentir, para entender, de repente vai precisar fazer um ajuste na alimentação durante esse acompanhamento, enfim. Então, ele estar atento ao que acontece, tanto em nível de individual, mas assim, também sabendo que essas situações estão sendo mostradas nos estudos, né? E essa troca não só entre profissionais de outras áreas, mas que compõem esse time, mas entre os próprios nutricionistas, né? Consultar os colegas, conversar, enfim, às vezes fazer estudos de caso, né? Então, isso é bem importante. E quando a gente fala de contexto, tem uma questão que a gente pode trazer aqui também, que é o paciente ter a consciência também de como foi a vida dele até a chegada do uso do medicamento, né? Tem pessoas que são mais sedentárias, outras não. Então, cada corpo vai reagir de uma forma, vai ter a celeridade ou não, e às vezes a gente fica ali na ansiedade, né, de querer o resultado rápido, e eu vi um amigo que usou e perdeu mais peso, por que que não tá acontecendo comigo? Entender esse contexto, se tinha uma rotina alimentar adequada, a ingestão de líquidos, né? Pode falar um pouquinho mais pra gente sobre isso, Gi? Eu acho isso muito interessante, Cris, e a gente precisa partir do seguinte ponto. O nosso corpo, ele tem uma história. Essa história não começou agora. Os meus hábitos, a minha alimentação, enfim, não começou agora. Eu tenho uma história alimentar, esse corpo tem uma história de peso, enfim, tem uma história talvez de procedimentos que foram feitos, e eu preciso olhar para tudo isso, olhar para esse contexto do meu corpo, olhar para o meu contexto de vida também e encaixar isso nesse tratamento. A gente cria muitas vezes expectativas porque a gente ouviu alguém ter um determinado resultado, porque o estudo diz que a gente vai perder tantos por cento de peso, mas o que a gente vê no mundo real, na tua realidade, às vezes é diferente do que aquele contexto.
Tem um artigo de Thompson e colaboradores que saiu ano passado que eu acho muito interessante e que ele faz exatamente esse paralelo dos ensaios clínicos, que a gente está falando de um ambiente controlado, e da vida real. Então, quando eu, Giovânia, Pietra, for usar uma caneta emagrecedora, vai ser o mesmo resultado daquele ensaio clínico? Que é um ambiente controlado, que aquela pessoa teve o suporte, que ela teve a medicação em uma dose determinada, o resultado vai ser o mesmo? E aí os autores perceberam que quando a gente traz isso para o mundo real, o ganho a perda, perdão, de peso é menor Uhum. do que aquilo apontado no estudo, porque eu não tenho um ambiente controlado, eu estou aqui vivendo. Eu não tenho uma equipe o tempo todo me dando suporte. E um ambiente muito singular, né? Muito, a gente vai bater muito na tecla disso, a pessoa entender que ali é algo muito singular, muito pessoal, né? Uhum, uhum. Então, o meu resultado vai ser diferente do outro. Porque a gente está falando de ambientes diferentes, a gente está falando de corpos diferentes e de histórias diferentes. E aí eu preciso alinhar essa minha expectativa com a minha realidade, não com a realidade do outro. Isso é bem importante. Até vou trazer uma situação, agora a gente vai entrar bem na parte da consciência, né? Não só Uhum. de um acompanhamento profissional, mas do paciente, né? A medicação é como se ela reduzisse aquele barulhinho mental, né? Das pessoas que vão lá e põem as suas emoções na comida. Mas não é um botãozinho de apaguei essa emoção e ela não existe mais, isso aqui não vai mais acontecer. E aí, não só a parte da consciência desse paciente, mas também do profissional, em entender até onde ele pode ir com esse paciente, né? Fazer as indicações de acompanhamento e tudo mais, porque eu trouxe um dado aqui interessante, que o ser humano, ele é muito visual, né? Isso a gente já sabe. E ele acaba, o nosso cérebro, né, ele assimila uma imagem 60 mil vezes mais rápido do que um texto. Então, a gente pode estar escrevendo sobre o assunto, é importante, mas a pessoa viu ali a imagem, ela viu um antes e depois. Aquilo é como se fosse a materialização do resultado, né, do benefício que ela acessa com o uso desse medicamento. Então, é muito importante também olhar para esse comer emocional, né? Sim, sim. Esse é um foco muito, muito bacana da gente explorar, porque a gente vive uma sociedade que está muito imersa nessa força da imagem. Só que essa imagem, eu não olho para aquilo apenas como uma informação. Eu vejo aquilo como Uhum. uma promessa materializada. E isso vai me fazer pensar que aquilo é possível para mim. Só que quando eu estou olhando para aquela imagem, qual que é o problema disso? Eu não tenho o contexto. Qual que é o contexto de vida daquela pessoa? A minha rotina é igual à daquela pessoa? O meu corpo é igual? A minha relação com a comida é igual? Os meus hábitos são iguais, são parecidos com o daquela pessoa? Então, esse é um primeiro ponto para nós pontuarmos. Em que contexto que eu estou? Como que é essa minha realidade? O quanto disso que realmente é aplicável ao que eu estou vivendo. E aí eu preciso olhar para essa minha realidade e talvez a pergunta central de quem nos procura e que está usando ou que pensa em usar uma caneta emagrecedora é: quanto de peso eu vou perder com a caneta? Mas talvez a gente precisa mudar um pouco essa pergunta para: como que esse processo de emagrecimento é possível, sustentável a longo prazo para mim? É saudável para mim? E aí sim, eu ir construindo esse plano de ação, junto com o meu nutricionista, com o médico, com o educador físico, com o meu psicólogo, enfim, construir as bases no caso desse plano de ação. O que eu vou conseguir fazer?
Até para que essa frustração não somatize esse comer emocional, né? Exatamente, exatamente. E falando do comer emocional e desse ruído alimentar, desse barulho mental, que tem também algo que é um dos temas que surgiu bastante com as canetas emagrecedoras, uma coisa é importante a gente diferenciar. O que é ruído, o que é esse barulho mental e o que é o comer emocional. Quando a gente está falando desse ruído mental, a gente está falando daqueles pensamentos persistentes sobre comida. Então, eu fico pensando muito em comida. Só que são pensamentos que me incomodam. Eu tinha uma paciente que ela chamava isso de júri. Que era como se na mente dela tivesse um júri, dizendo: olha, isso eu não posso comer, isso eu posso, se eu comer isso, quanto de atividade física eu tenho que fazer, enfim, fazendo todo Ia calculando ali as ações. Exatamente, tinha um júri. E com o uso das canetas emagrecedoras, a gente tem percebido que isso é silenciado. Mas isso é diferente do comer emocional. Então, se eu uso a comida para anestesiar o que eu sinto, os pensamentos, eles podem sim ser um gatilho para o comer emocional. Mas o comer emocional também pode ser engatilhado por emoções que não estão muito bem elaboradas, como a raiva, a frustração, a insatisfação. E essas emoções a medicação não vai resolver. Então, aí é que entra o profissional de psicologia, por exemplo, o nutricionista comportamental, que vai te ajudar a lidar com essas emoções sem anestesiar na comida. O que tem acontecido com os pacientes? Existem dois caminhos nesse sentido do comer emocional. Ou a pessoa continua comendo, mas ela começa a beliscar mais, ou come pequenas quantidades mesmo sem estar com fome, ou então ela começa a buscar mais alimentos palatáveis. Quando a gente está falando de alimentos palatáveis, são aqueles ricos em açúcar, gordura, sal, que o nosso guia alimentar para a população brasileira explica muito bem. Então, são esses alimentos que ela vai buscar para sentir um alívio. Uma satisfação momentânea, aquele Prazer, né? assim, E existe um outro caminho que algumas pessoas fazem que é, ok, não estou conseguindo comer. Mas aí ela começa a ficar mais tempo nas redes sociais, ficar mais tempo no celular, fazer mais compras. Então, muda o comportamento, mas a função emocional ali é a mesma. Ele vai suprir aquela emoção em outra coisa. Vai anestesiar de uma outra maneira. E quando a gente fala das canetas emagrecedoras, tem essa redução de apetite, tem essa redução desse ruído, mas isso não quer dizer que automaticamente isso vai melhorar os meus comportamentos. Isso precisa ficar muito claro. Eu posso continuar com o comer emocional, eu posso continuar buscando alimentos altamente palatáveis. Então, isso não muda automaticamente o meu comportamento. Isso não melhora automaticamente a minha alimentação. E eu acho que quando a gente olha para a situação da nossa população hoje, em que muitas pessoas convivem com ansiedade, e desde a infância, não necessariamente só na fase adulta, isso é até preocupante, né? Porque você vai encontrar uma outra forma, um escape, é como se você estivesse só realocando aquela situação para outra área, né? Que em algum momento, imagino eu, ela volta a refletir na comida. Porque se você, por exemplo, para de colocar a sua ansiedade na comida, você leva pra compra, daqui a pouco você pode se endividar. Aí você se endivida, você come porque você tá ansioso. E aí, você vive nesse ciclo de tá só trocando ali a fita, mas não chega a um equilíbrio, digamos assim, realmente importante pra tua saúde como um todo, né? Isso é muito interessante a gente ir desenvolvendo recursos e estratégias para lidar com as nossas emoções, com os problemas que a gente tem e que sejam recursos e estratégias saudáveis, que aquilo de fato seja bom para mim.
Porque de alguma maneira, por aquilo que a gente foi vivendo na infância, enfim, a gente aprendeu a lidar com isso de determinadas formas. Ah, na comida, com as compras, enfim, tentando dormir por um longo período, né, que é uma forma de fuga. Então, eu encontrei algumas formas de lidar com aquilo, com o conhecimento, com o acesso que eu tinha naquela época. Isso não quer dizer que seja um recurso bom para mim, que seja uma forma saudável de lidar com aquilo. E aí eu preciso novamente, muitas vezes, olhar para mim, olhar para esses comportamentos que eu tenho, perceber que aquilo não está sendo bom para mim, que aquilo não vai de encontro com os meus objetivos, com a pessoa que eu quero ser, e aí eu procurar ajuda, procurar esse apoio, né, de profissionais diferentes ali que vão me ajudar a organizar isso e também me dar uma direção em relação aos objetivos que eu quero. E é uma decisão muito sábia essa de procurar ajuda, porque no primeiro momento a gente vai tentar resolver tudo sozinho. É natural a gente achar que é muito simples, né? A grosso modo, você olha e parece que é muito simples, mas a camada ela vai só abaixando, né? E quando a gente fala das canetas emagrecedoras, a promessa de certa forma é essa. É um emagrecimento rápido e sem custo. Porque, inclusive, a imagem que a gente vê lá nas redes sociais vai nos induzir a pensar isso. Olha, a pessoa estava com tanto, ela foi a tal peso. Mas o que eu não estou vendo nessa imagem? Eu não estou vendo os efeitos colaterais, eu não estou vendo o que ela precisou adaptar na vida dela, eu não estou vendo a manutenção desse peso após a perda. Então, quantas coisas que eu não estou vendo naquela imagem? E isso é importante porque eu costumo sempre falar que a rede social, ela é muito boa, mas também tem, né, depende muito do que você consome, como você tá quando consome aquele conteúdo, mas a gente não vai lá na rede social mostrar o que tá dando errado, o que não tá legal, né? Até pelo julgamento, às vezes a pessoa vai ser julgada porque tá utilizando, né? Porque daí vem os comentários, ai, claro que emagreceu. Foi lá e usou caneta, é mais fácil, não sabe o que tá por detrás de todo aquele tratamento, ou se a pessoa viesse a publicar que tá com náusea, claro, tá usando, então o julgamento ele sempre vai vir, né? Então a gente não vê as pessoas mostrando esse bastidor da situação por uma série de questões, e isso fortalece cada vez mais essa questão da imagem do antes e depois, do desejar o resultado do outro, sem saber o caminho que ele teve que trilhar para chegar naquilo, né? Ou que ele ainda vai ter que trilhar a longo prazo para ter a manutenção disso, né? Exatamente. Eu acho que se cria, né, hoje o visual que está posto nas mídias sociais, se cria um filtro, né, é um filtro, assim, da vida, né, recortes, a gente mostra só o que a gente acha interessante mostrar, a gente romantiza muito todas essas questões que perpassam a questão da obesidade, né, até uma forma também de se proteger, né, de se cria um personagem, né. Então, essas percepções todas é o que eu acho que é o mais difícil, que é isso, né. Hoje o Brasil é o primeiro país em pessoas com ansiedade, né. Então a gente não tá as coisas não estão descoladas uma da outra, né. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, essa percepção, que não é fácil, não é para todo mundo, né, é muito difícil fazer essa percepção de onde eu me encontro dentro Uhum. disso. E de novo a gente volta para a importância dos profissionais, né, de um profissional, de um nutricionista que tem esse acolhimento, que tem esse cuidado de ver onde está aquela pessoa, né, como ela está, fazer os encaminhamentos necessários, né, da mesma forma os outros profissionais que prestam assistência a essa pessoa também terem essa percepção e poderem fazer, de fato, um acompanhamento, humanizado para esse paciente, para essa pessoa, né.
Uma outra parte importante desse acompanhamento é a questão do desmame, né? Embora esse reganho de peso não seja uma verdade absoluta de qualquer tratamento que se faça para perda de peso, a ciência mostra que de fato é um desafio a longo prazo. E aí, novamente, o profissional ele precisa estar ali para dar suporte, né? Para que esse paciente consiga enfrentar também essa parte, né? E aí, como preparar esse psicológico, né? Essa parte comportamental do paciente para que ele faça esse desmame de uma forma leve e consiga aí manter o peso, que de fato é o grande objetivo, né? Sim, primeiro, Cris, eu acredito que a gente precisa ter um olhar um pouco mais sensível sobre esse medo em si, porque faz sentido o paciente ter medo de ganhar de novo aquele peso. A gente muitas vezes está falando de um paciente que tentou muitas coisas, que está há anos, décadas, tentando perder peso. E aí existe todo esse pré-julgamento, já existe um preconceito pelo peso, muitas vezes, em que ele está. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas falarem das canetas emagrecedoras como algo fácil, como algo, ele não quis se esforçar, ele, não tem mais força de vontade, enfim, como se fosse uma falha da pessoa em usar essas canetas. Mas primeiro a gente precisa entender que a gente está falando de um paciente que está cansado. Ele está cansado. Ele não está usando a caneta porque ele quer algo imediato, porque ele é imediatista, porque ele tem preguiça. Não, ele está cansado, ele se frustrou tantas vezes, mas ele continua insistindo, ele continua buscando algo. Então a gente precisa validar isso e entender esse medo de reganho de peso. Esse medo ele é válido, porque a gente não está falando só de um ganho de peso. Quando a pessoa está usando ali a caneta, muitas vezes ela tem essa redução desse ruído mental. Então tem algumas coisas que essa pessoa conseguiu com a caneta que ela teve muita dificuldade para conseguir. Então aquela caneta ela representa o quê? Mais controle, esse silêncio mental. Poxa, não tenho mais aquele júri na minha cabeça. Então ela tem medo de perder isso também. E tu falou uma questão bem importante lá no começo, que às vezes é o se abaixar para amarrar um sapato, é o brincar com o filho, é, sei lá, dar uma corrida e passear sem ficar muito cansado. Então, não é só a perda do peso, tem muito mais coisa envolvida nisso, né? Exatamente, representa muitas coisas além daquilo que a gente está vendo na balança. Quando a gente olha aquele número na balança que diz o meu peso, aquilo não é só um número para mim. Aquilo representa uma série de outras coisas. Para quem perdeu peso, muitas vezes são muitas limitações a menos. Muitas coisas que antes ela não conseguia fazer e que ela consegue agora. E aí, gente, como que eu não vou ficar com medo de ganhar esse peso novamente? Considerando que talvez eu já tentei muitas vezes, que eu tô há anos tentando perder esse peso. Por isso que eu trago essa questão de que primeiro a gente precisa olhar com mais sensibilidade para esse medo. Validar esse medo. E aí, a partir disso, quando a gente trabalhou com esse nosso paciente, os hábitos alimentares, o estilo de vida, a gente reajustou ali várias coisas na vida dessa pessoa e que isso vai ser um cuidado permanente. Importante falar isso. Exatamente, que vai continuar depois, a caneta sai, mas esses cuidados continuam. Com isso, a gente já percebe, e o paciente precisa reconhecer isso, que ele não emagreceu porque ele está usando a caneta, porque ele usou a caneta. Ele emagreceu porque ele aprendeu a lidar com as suas emoções, porque ele organizou a sua rotina alimentar. Então, porque ele começou a fazer atividade física. Isso devolve esse senso de capacidade para a pessoa. Não foi algo externo que me fez emagrecer.
eu tive participação nisso. Então, é uma responsabilidade compartilhada. A caneta fez a parte dela, mas eu também fiz a minha. E provavelmente você fez muita coisa. E aí a gente precisa olhar para isso, pontuar muitas vezes para o nosso paciente, porque ele está lá fazendo. Ele nem percebeu quantos passos ele deu. A gente não costuma comemorar as nossas vitórias. A gente não costuma perceber quanto esforço a gente está colocando naquilo. E a gente tem dificuldade, né? Porque a gente é criado nesse perfil de que estar se reconhecendo também não é algo tão bom, né? Uhum. Então, isso devolve esse senso de capacidade, essa confiança para a pessoa e esse medo se torna menor. Muito bem. Uma questão que está próxima aí de acontecer é a queda da patente da semaglutida. Agora para março de 2026, está quase aí, né? E isso vai abrir um caminho para os genéricos aqui no Brasil. Então, promete aí uma redução de 30% a 50% nos preços, o que vai acabar dando acesso a uma faixa da sociedade que talvez hoje não consiga pegar a parte da sua renda e investir nisso. Vai impulsionar o mercado, obviamente, né? E vai tornar tudo mais acessível, né? Embora a Anvisa continue alertando sobre os riscos das fórmulas ilegais, né? Das manipuladas, sempre com foco, né? Na segurança e no acompanhamento de saúde do paciente. Quais são os perigos dessa automedicação, da compra dessas canetas sem um acompanhamento, enfim, sem esse conhecimento para realmente encarar um tratamento como esse? Sim, então, a quebra da patente ela é importante até para viabilizar também a compra no Sistema Único de Saúde, né? Porque tem pessoas que realmente não têm condições mesmo, né, de comprar. E Não é precisam, um às vezes, do medicamento tratamento. barato, né? Não é uma medicação barata. É um tratamento que precisa de uma continuidade. Então, enfim, hoje o custo é realmente elitiza, né? Elitiza. E o problema é esse, né? Que às vezes com o custo alto, eu preciso de uma prescrição de um médico para fazer a compra desse produto. Abre para as medicações clandestinas, né? A gente vê notícias de pessoas que usaram essas medicações. A gente tem as canetas do Paraguai, né? Assim, num uso, né? Colocando sobre essas medicações falsificadas, clandestinas, enfim. Então, quebrando a patente, reduzindo esse valor, fica um pouco mais acessível para as pessoas que precisam, né, que têm indicação terapêutica para isso. Facilita também para o governo federal fazer as compras institucionais, enfim, para disponibilizar no serviço público né, de assistência à saúde. Mas a automedicação é uma coisa que, para além desses medicamentos hoje que estão muito falados, enfim, mas toda a automedicação pode trazer prejuízos, né? E então, se a gente precisa de uma prescrição médica para fazer a compra, na automedicação eu vou comprar de forma clandestina e tem muitas redes, né? Muitos perfis nas redes sociais vendendo pela internet, enfim. Eu coloco uma camada mais ainda de risco, né? Porque daí não tem controle da vigilância sanitária, da Anvisa, né? Que regulamenta a comercialização, a manipulação dessas medicações. Então, é uma camada a mais de risco, né? Então, a automedicação, ela não é recomendável em nenhum caso, e esse ainda, menos ainda, porque daí dá margem a essas falsificações, enfim. Então, é o cuidado que se tem que ter. Reduzindo o valor, quebrando a patente, mais pessoas têm acesso, menos pessoas vão procurar as medicações que não são registradas, né? Então, a tendência é que tenha um pouco mais de cuidado, né? Para essas pessoas que precisam, que têm indicação, claro, médica para uso dessas medicações, né? Como tudo tem seu lado bom, seu lado ruim, importante que se use com consciência, né? E aí gera aí mais um desafio para a categoria, né? A gente está se encaminhando para o final desse episódio, cheio de conteúdo, tá muito bacana mesmo. Vamos deixar aí um recado, né, para os nutricionistas.
que se depararem ou atenderem esses pacientes, né? Se eles se sentirem seguros, qual que é o recado que o conselho deixa para esses nutricionistas? É procurar, né, se aperfeiçoar, é ter, né, a preocupação com o cuidado nutricional de forma ética, né, com todo o conhecimento técnico que se tem. Hoje a gente vive num mundo de informações que tudo se comprova, né? Então, através de estudos científicos, a gente comprova qualquer coisa, né? Então, cuidar a base de conhecimento que vai usar para fazer esses estudos. A gente tem hoje a Biblioteca Virtual de Saúde do Ministério da Saúde, que é uma boa fonte, né, de artigos, e procurar estudar. Então, se está inseguro, procurar estudar, porque eu acredito que invariavelmente vai chegar um paciente desses, né, com um acompanhamento em tratamento ou fazendo redução da medicação, e vai chegar no consultório, né, vai chegar para o cuidado nutricional com um nutricionista. Então, vai ter que precisar, né, se atualizar, se manter informado. A Anvisa está aí também para colocar quais são os medicamentos que são registrados, quais os que não são. Então, é se apropriar, é ocupar seu espaço enquanto, né, equipe multidisciplinar que presta um serviço, né, de atendimento para essas pessoas. A Organização Mundial da Saúde colocou que está posto, né, que a alimentação saudável deve fazer parte desse acompanhamento. Então, o nutricionista precisa estar apropriado para poder acolher essa pessoa da melhor forma possível, né? E aproveitar esse movimento, esse momento também, para cada vez mais ter essa valorização da categoria que começa muito em si mesmo, né? Se valorizar enquanto profissional, se mostrar, dizer a que veio, né? E aí ter esse crescimento conjunto. Eu quero agradecer muito a presença de vocês Obrigada. aqui. Foi um episódio bastante rico de conteúdo. A gente poderia ficar aqui falando por Sim. muito tempo mais. Uhum. A você que nos assiste ou nos ouve, enfim, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Direto da Fonte, podcast do Conselho Regional de Nutrição da 10ª Região, Santa Catarina. Siga os nossos canais e fique por dentro de tudo que acontece na nutrição em Santa Catarina e no Brasil. Até o próximo episódio.